Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de filosofia. A gente vai começar o nosso volume 2, nossa segunda apostila. No volume 1, a gente abordou sobre o bem e o mal, né? Falamos de tudo que a gente conheceu, do bem e do mal, o que era bom, o que era ruim, para várias coisas. E agora a gente também vai relacionar, né, o bem e o mal aí com alguns conceitos complementares dele, né? Então, com a bondade, com a maldade, com a empatia, a justiça, a injustiça, a gente vai tentar trazer aí coisas que o ser humano busca para uma boa sobrevivência ou simplesmente para passar a vida, né? Então, essa busca, viver em busca do bem, né? Quando a gente fala em viver a busca do bem, a gente pode estar buscando caminhos, cada um buscando um caminho diferente do outro, né? Existe um caminho só para a busca desse bem? Existe uma receita para a gente buscar aquilo que é bom, aquilo que é viver bem, né? Então a gente vai abordar um pouquinho desses desejos que o ser humano tem, das curiosidades e como que aquilo vai funcionar. Qual que é o horizonte da nossa vida? Quando a gente para e olha lá para o finalzinho assim, principalmente se a gente tiver uma paisagem bem bonita, a gente vai ver lá na frente, que a gente chama da linha do horizonte, né? Parece que a Terra e se encontra, né, um final ali. Então a gente fica pensando qual que é o horizonte da nossa vida, qual é o fim, até onde a gente vai, né? Existe um sentido para a nossa existência? Eu acho que essa é uma das perguntas que, quando a gente para pensar, é uma das que a gente pode mais fazer. Qual o sentido para a existência do ser humano? Que o ser humano existe? Para quê? Existe um caminho certo para a gente seguir? Será que existe um caminho? Eu sempre falo para vocês, quando vocês são menores, pequenininhos, quem trilha esse caminho são os pais. A gente tenta passar tudo que a gente acha como certo, como bom, e ensina esse caminho. Agora, se esse caminho vai ser seguido, vocês chegam numa idade até que vocês já estão, que vocês já têm que saber a diferença entre o que é bom e o que é ruim, né? E usar a liberdade da idade que vocês já têm para essa decisão, porque é aquilo que vocês aprenderam. Há escolhas boas e más? Existem escolhas que são boas? Existem as escolhas que são más? Então depende do ponto que a gente está falando, né? Por exemplo, vamos usar o exemplo dessa época agora, do que a gente está vivendo. É uma boa escolha sair de casa? É uma má escolha ficar trancado dentro de casa? Então a gente tem que ponderar e tentar achar quais as melhores respostas e discernir entre o bem e o mal. Como avaliar uma situação para tomar uma decisão? Eu sempre falo muito isso para vocês. Avalie aquilo, né? A gente tem que parar e pensar antes de decidir alguma coisa. Pensar se aquilo é para o bem ou é para o mal, né? Aquilo está levando a gente para o caminho da bondade, para o caminho da maldade, até onde a gente pode ir. E aí a gente traz na nossa apostila, eles trazem um exemplo, né, das navegações, de quando o descobrimento, não só do Brasil, mas de vários outros mares aí. Então, os marinheiros das grandes navegações ousaram percorrer longas distâncias para descobrir o que havia além do horizonte que eles conheciam. Hoje a gente tem muita coisa do mundo que a gente conhece, né, usando a internet, vendo televisão, mas imaginem naquela época que eles conheceram muito pouco, era só aquilo que eles estavam enxergando, né? Então daí eles tinham alguns medos de pensar no que tinha para frente, o que a vida deles esperava, né? O que podia ser construído. E aí esse cartógrafo alemão, Münster, ele produz uma obra, 4 volumes, né, de cosmografia, é como se fosse um mapa. E nela, além de alguns assuntos, reúne figuras de monstros, né, e feras terrestres que ele foi colocando. Então, isso aqui foram coisas que ele descreveu como se ele tivesse visto por onde ele passou. Então, são coisas assim, na apostila de vocês está bem nítido, quem tiver com a apostila, que ele foi colocando, né? E até onde o ser humano tem esse medo, né? De seguir a vida para frente, né? De olhar para frente. E eles tinham medos mesmo. Esse aqui, por exemplo, são definições do Cristóvão Colombo. Ele achava que quanto mais ele entrasse aí
dentro de desbravando matas e mares, as coisas que ele ia encontrar. Então ele decifrou alguns monstros e daí, claro, todo lugar tinha alguém para estar desenhando aquilo que ele falava, né? Então, o medo que o ser humano tem de dar sentido para a vida, né? E ainda que, né, que duvidemos, né, da existência ou de características, né, de alguns seres representados nessa imagem, por exemplo, né, que é impossível compreender o sentido dos marinheiros no início da modernidade, o que pode ser mais amedrontador do que aquilo que é desconhecido? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando alguém pede para a gente ir para um lugar que a gente não conhece, dá medo. Os alunos novos que entraram esse ano, dá medo daquilo que é desconhecido, né? E o que pode haver além daquilo que a gente conhece? É fácil viver no que a gente conhece, né? Difícil é ir para frente. Algo absolutamente novo ou algo que jamais poderíamos sequer imaginar. Então, essa busca do ser humano, a busca de entender os seres, de entender tudo que acontece, né, na vida, é essa busca do novo e aprender a entender o discernimento daquilo que é bom, que é ruim, aquilo que é justo e o que não é. E aí, para a gente finalizar, a vida de cada um de nós pode ser comparada com uma aventura cheia de riscos empreendida pelos viajantes daquele período. Isso porque conhecemos o ponto de partida da nossa jornada pela vida, mas desconhecemos o ponto de chegada. Então, por que eu coloquei aqui para vocês uma senhora, a senhora tem 101 anos, com esse bebê no colo. A gente sabe quando a gente vai nascer, a gente não sabe quando a gente vai partir, né? Então, a gente sabe que tem um horizonte finito de tempo. A gente sabe que a gente vai olhar para o horizonte por um tempo, depois a gente não vai ter mais, né? E a gente tem um horizonte infinito do saber, do buscar, do entender, né? E a morte ajuda muito a gente a valorizar a vida. E a gente precisa pensar que o presente, que a gente tem que valorizar o futuro, né? E pensar naquilo que a gente busca e o buscar de coisas corretas, de discernir, ser empáticos, né? E procurar o que a gente precisa aí. Então, a gente vai começar com esse, né, com esse tema, lembrando que é o bem e que é o mal, qual é a busca do conhecer, do ser humano se conhecer, tá? Então, a atividade está lá no anexo. Um grande abraço, até mais.